eu sei. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Salve Maria, valei-nos São José. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Que alegria poder estarmos já reunidos. Vou te mandar. Quando as pessoas vão entrando, hoje nós estamos no 23º dia em honra a São José, fazendo as meditações do livro de São Pedro Julião Emar, São José, guardião eucarístico. E hoje nós vamos falar, conhecer a história do nosso irmão e também falar da virtude deste homem que é o pai do carpinteiro. Então, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Enquanto nossos irmãos vão entrando, vamos deixar algumas pessoas já entrar para poder o senhor já apresentar, porque aí entra alguns e não vão escutar. O senhor está me escutando bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Uma boa noite, né? Que Deus te abençoe também. Então, para mim é uma alegria, né, poder estar aqui com vocês nessa noite e pedir ao Senhor que, pelas mãos de São José, nos abençoe e a Virgem Imaculada nos guarde, nos preserve de todo mal. E com certeza, não apenas será uma noite de partilha e sentimento, mas de grande aprendizado, com a graça de Deus. Amém. Vocês que estão entrando podem também estar encaminhando esta live para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas nesta noite pelas mãos, pela proteção de São José. Desde já, Deus abençoe, né, o Senhor por ter acolhido o nosso convite, por estar aqui reunido, a providência de Deus, né, por intercessão de São José. Então, eu gostaria que o Senhor apresentasse, falar de onde que é, lá da comunidade, né, o Carisma, para que nossos irmãos também conheçam aí essa comunidade josefina, dedicada também a São José. Boa noite, né, a todos. Meu nome é José Ricardo, né, Aleixo da Silva. Então, logo no princípio do meu nome tem José, né? Nós estamos aqui situados na cidade de Limoeiro, Pernambuco, né? E somos uma comunidade de vida nova, né? Temos apenas 2 anos de comunidade, acompanhado pelo nosso bispo, nosso pároco, né? E o padre responsável pelas novas comunidades aqui na nossa diocese de Nazaré, que é situado na cidade de Nazaré da Mata. E estamos ainda no descobrimento do nosso carisma, né? Então, nós sabemos que um carisma de uma comunidade, o Senhor vai plantando no coração do fundador, mas ele é confirmado com o tempo e com a vivência. Então, hoje o Senhor coloca para nós, nos apresenta como carisma, né? Justamente a graça de resgatar as almas por meio dos dons e práticas do Espírito Santo, os dons carismáticos, o uso na nossa missão diária, justamente daquilo que, com certeza, a Santíssima Virgem era cheia e não faltou esse dom especial ao nosso querido Pai, São José. Que bênção! Então, para as pessoas que estão entrando aí, nosso irmão é de bem longe, mas São José, né, que foi nos apresentando, trazendo a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite e poder juntos meditar, né, como grandiosa a vida de São José. Josefino estão entrando aí. Boa noite, minha irmã. Vocês vão me dando ok se o áudio, tanto meu quanto do nosso irmão, estiver bom, vocês vão nos falando. Então, o senhor mencionou, então seu nome mesmo não é Ricardo. Nós colocou Ricardo, nos perdoe, é porque assim, eu coloquei o nome que estava no perfil do senhor. Na verdade, aí começa toda a história, né? No ano de 99 eu ganhei um livro que mudou a minha vida, porque eu não gostava do meu nome José. Então esse livro ele provocou uma cura imensa e interior no meu coração. Então a partir daí foi que veio a minha paixão por São José,
veio um grande desejo de me consagrar a São José. Eu não tinha livro, eu não tinha devocionário. Na verdade, eu tinha uma grande aversão por São José, mesmo sendo chamado José. Então, quem fosse doido, né? Aqui a gente usa muito no Nordeste, doido, louco, né? Biruta, que me chamasse de José, porque ia ouvir poucas e boas, né? E no ano de 99, conheci a renovação em 97, e no ano de 99 eu entrei para morar, na época, na comunidade Obra de Maria. E uma jovem lá da comunidade percebeu que eu ia muito ao Santíssimo Sacramento, né? Eu fazia a minha hora de adoração diária dentro da regra de vida, mas fora aquilo era impelido a buscar mais a Jesus na Eucaristia, pela adoração. Foi quando eu ganhei um livro de Santa Teresa de Jesus, chamado O Livro da Vida. E também não conhecia Santa Teresa. E na época a Lúcia chegou para mim e disse: Ricardo, eu percebi que tu vai muito na capela. Eu tenho um livro muito bom, acho que tu vai gostar, né? E esse livro causou uma transformação tão grande na minha vida que essa já é a quarta vez que eu leio esse livro, né? Então, sempre eu volto nele, leio, releio, porque ele me traz a lembrança de toda a história disso que nós vivenciamos hoje, que é a comunidade do Padre Carpinteiro. Eu estou até aqui com a edição nova, que eu estou lendo agora pela quarta vez, que é da Biblioteca Católica, né, que é um livro de Santa Teresa, um livro da vida, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho dessa história de São José a partir de Santa Teresa. E gostaria, né, de frisar, se for assim da vontade do Senhor, acho que 2 pontos da vida de São José, que é uma graça, creio que para todo cristão, né, que quer tê-lo como pai, espelho, diretor espiritual, que é a santa obediência e a santa vontade de Deus na vida dele. Então, ele abraçou, como a gente tem 2 braços, direito e esquerdo, né? Isso na vida dele. Então, aquilo que era a vontade de Deus era alegria para São José, e aquilo que era fazer por obediência e amor a Deus também era um grande, como é que eu poderia dizer, bem espiritual na vida desse santo patriarca. A nossa irmã queria que o senhor repetisse aí de onde que o senhor é. O senhor falou e mencionou já. Pernambuco, né? Só E visando, esqueci de dizer que nós somos uma comunidade de vida, né? E também uma comunidade de aliança, né? Então, hoje a gente tem os 2 elos, né, da nossa comunidade, vida e aliança. que bênção. É uma maravilha, né? Deus vai construindo e vai nos mostrando a sua vontade na nossa vida. Então, nós vamos começar a nossa partilha, né, a partir da sua experiência. Eu já fiquei assim, né, impactada aí com a sua experiência a partir do nome, né? Porque, embora a gente acabou colocando um nome, né, mas eu também vivi isso, né? Porque eu trago também o nome José no meu nome, né? Maria José. E eu, por trazer esse nome já no sentido, como criança, sofri muito preconceito por trazer um nome masculino no nome, né? Então, eu enfrentei também essa realidade de rejeitar o nome, e foi o meu encontro pessoal com o Senhor também, dentro da renovação carismática, né, no momento de oração de cura interior, que Deus foi me revelando a grandiosidade que era trazer esse nome, né, no meu nome pessoal. E assim, a gente sabe que o nosso nome tem muito a ver com o chamado, com a missão que Deus tem. Foi aí também que Deus foi colocando no meu coração que eu tinha a missão de propagar a devoção a São José. Por isso eu sempre titulo, né, Josefino, Josefina, são essas pessoas que, além de ser devotos a São José, também recebe de Deus a graça e a missão também de propagar a devoção a São José, que é uma devoção ainda muito desconhecida, né? É verdade. Eu acredito que essa semana acho que estava vendo uma live, né, acompanhando algumas, né? E teve um padre que falou que começou pelo Papa, acho que Urbano XI, ou foi nono,
né? E ele falando, né, do amor a São José, né, que começou ali há 150 anos atrás, que pediu, né, que ele fosse o patrono da Igreja Universal, Bento XVI, que pediu que colocasse justamente no missal romano a invocação de São José. Mas quando eu olho para Santa Teresa lá nos meados de 1500, o amor que ela tinha, a devoção que já sentia, a gente via que ocultamente aqueles que eram impelidos pelo Espírito Santo começaram a ter essa grande devoção e amor a São José. Já li vários livros de São José e me impressiona, eu posso dizer de fato, que aqueles que têm um grande amor a São José não tem nada a perder. Às vezes eu fico até, como é que eu poderia dizer, sem graça diante de uma pessoa que tem uma devoção, por exemplo, a Santa Teresinha, a Santo Expedito, tem uma devoção, talvez, a Santa Dulce, né? Que é muito salutar, devoção aos santos. Mas eu acredito que todos deveriam ter uma grande devoção a São José. E por quê? Né? Aí eu quero usar as palavras de Santa Teresa no Livro da Vida, no capítulo 6. Né? E aconselho, quem não tem, leia. Né? Ela falando justamente da intercessão de São José. Enquanto ela diz, né, que tem os santos que nos atendem em determinadas causas. Por exemplo, Santo Antônio, casamenteiro, Santa Rita, dos impossíveis, Santo Expedito, das causas urgentes. E ela, quando olha para São José, ela diz, ele recorre em todas. Enquanto eu posso, talvez, ter várias devoções, eu tenho uma que vai me socorrer em todas as minhas necessidades. Então eu vejo até mesmo as outras devoções como que secundárias, ao mesmo tempo que não é secundária, porque há uma identificação pessoal para cada um. Mas eu poderia dizer que não teria devoção mais completa do que a Virgem Imaculada e ao nosso amado Pai querido São José, já que ele socorre em todas. Então, se eu tenho um que me socorre em todas, aos outros eu devo amar, mas a ele eu deveria ter uma especial predileção. Né? Que aí a gente vê que São José, ele era tudo aquilo que Jesus era e era tudo aquilo que Jesus queria ter como modelo na Terra, que era a obediência. São José obedecia ao próprio Deus e a gente pode declarar com a máxima verdade que o próprio Deus obedecia a São José. Né? Nada da vontade de São José estava fora da comunhão com Deus e nada da vontade de Deus estava fora da aceitação do coração de José. Então, mesmo quando ele não compreendia na humanidade, o Senhor lhe revelava, ele aceitava. Uma coisa impressionante de São José a Deus é o sonho. Né? Eclesiástico, no capítulo 30, ele fala muito dos sonhos, da gente não confiar nos sonhos. Porque o sonho ele é uma quimera, é uma ilusão, né? O sonho não é abstrato, não é nada concreto que a gente pode ver, tocar, pegar. Então, ele começa a dizer, tome cuidado com os sonhos. Os sonhos só podem ser colocados em nossa vida quando, de fato, o sonho pode ser realizado e está na vontade de Deus. Já São José ele acreditava no sonho, porque ele sabia que esse sonho não era qualquer sonho, era uma intimidade pessoal com o Pai. Então, quando São José, de fato, ele era e é esse homem de oração, ele tinha uma certeza interior que aquele sonho não era um sonho que ficava perturbando. Será que é vontade de Deus? Não é? Ah, eu vou fazer isso. Mas foi só um sonho. A certeza, a intimidade interior dele com Deus, de homem de oração, dava uma certeza de que aquilo não era um sonho,
mas era a vontade divina. E essa vontade divina foi o que foi santificando a São José pela experiência dele íntima de oração com o Pai, né? Então isso era uma graça. E às vezes eu começo a meditar um pouco sobre o nosso querido Pai, São José, e fico imaginando, a gente tem uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus muda toda a nossa vida. Muda toda a nossa história. É um encontro, é uma adoração, é uma missa, foi uma palavra, foi um deserto que nós fizemos. E aquele deserto, Deus falou ali conosco e mudou toda a história. Agora, imagina a vida da Santíssima Virgem Imaculada. Imaginemos a vida de São José, que não teve pessoal com Jesus, mas que tinha diariamente um encontro pessoal com Jesus, como não foi santificado essa vida. Se apenas um encontro nosso com Jesus modifica o nosso ser e nos faz ir adiante, além das nossas capacidades e limitações humanas, imagina a vida plena de alegria, santidade e de escondimento de São José e da Santíssima Virgem a partir do encontro diário com Jesus. Se o nosso nos impressiona, imagina a intensidade de graça que era vivido na alma, no corpo, no espírito, nos sentidos, nas ações do simples São José diariamente e de sua mãe. Eu digo, é um mistério. Por mais que a gente queira aprofundar, é um mistério. E que mistério é esse? Que a gente só vai entender completamente quando a gente chegar no céu, né? Alguém tem Verdade, alguma... assim, é muito belo você colocando, colocando essa visão, assim, porque às vezes, como você falou, né, os outros santos, se a gente for realmente aprofundar na vida dos santos também, a gente vai encontrar aí que os santos também foram grandes devotos de São José, porque não tem como ser devoto da Virgem Santíssima e desvincular São José, né, da vida dela, né, porque eles foram os primeiros adoradores, os adoradores perpétuos, né, por excelência. E isso que você fala, a união com eles aqui, com esse Deus, né, que se fez homem, que foi confiado às fragilidades de um Deus que se fez frágil por amor a nós, aos cuidados deste homem. Então a gente pode olhar para a vida e por aí já saber que não é um homem comum, né, que não foi e não é. E que a gente realmente precisa ter essa sensibilidade de buscar nele, né, a acessibilidade de ver da vida dele, olhar para a vida dele e perceber o mistério, né, de salvação que também estava ali, da graça, dentro da Sagrada Família, que Deus pensou assim, né, o mistério de salvação vir, nascer e ser gerado dentro de um seio familiar. E assim, é uma alegria, né? Assim como você falou, São José sempre é uma devoção ainda muito desconhecida, porque é um santo que é um santo oculto. Mas você mencionou aí Santa Teresa de Ávila, para mim ela é uma das grandes apóstolas de São José. Ela foi uma da grande Josefina, foi uma que você te olha para a vida dela e sabe que ela foi alguém que propagou muito a devoção a São José. Né? Alguns santos mencionaram, mas ela fazia questão de mencionar, de levar as pessoas a buscar ele, de ir ao encontro dele, de fazer orações a ele, né? E tanto que ela desafia, né? Quer o mestre espiritual, recorra a São José. Quer ser atendido em todas as graças, eu nela desafio, busque a ele, porque nenhuma das vezes eu fui por ele decepcionada. Então, de fato, é um grande mistério, né? Dois santos que me impressionam do amor que tem a São José, o Santo André de Montreal, né? Pelos milagres que ele vivia, irmão André de Montreal, e Santa Teresa, né? Eram de fato de se abismar. Algo que ela ponteia no livro da vida, ela diz assim: se nós que somos humanos, a gente obedece ao nosso pai e à nossa mãe,
Imagina, Jesus seria desobediente a um pedido de seu pai ou um pedido de sua mãe? Nunca seria, né? Até nas nossas histórias do dia a dia, quando o nosso pai está bravo, né? E a mãe diz logo, hoje, tu cala a boca que teu pai hoje está nervoso. Tu não faz raiva que se teu pai te pegar, ele coloca você de castigo, né? Então a gente sempre tem aquele temor, entre aspas, mas um cuidado para não desobedecer e desgostar ao pai, né? E com certeza Jesus sendo pleno, obediente ao pai, uma ordem de São José, né? Ele nunca deixaria de lado porque é seu pai. Acredito que em João 3, capítulo 6, está lá escrito, né? Meu alimento é fazer a vontade de meu pai, daquele que me enviou. Se Jesus, nos seus ensinamentos, nos foi capaz de dizer isso, o alimento dele, a alegria dele, e nós sabemos que alimento é aquilo que sacia, que a saciedade dele era fazer a vontade do Pai. Imagina um pedido que nós apresentamos a ele pela mão de São José. A Santa Teresa, em sua santa sabedoria iluminada realmente pelo poder do Divino Espírito, né, ela diz que mesmo que esse nosso pedido esteja errado, não esteja tão bom, ele conserta e apresenta a Jesus. E a partir daí toda a graça vem, né? Eu tenho visto pessoas, como é que eu poderia dizer? Pedir uma graça, eu já fui para vários lugares fazer pregação, e no momento da pregação dizer, ó, tem uma mulher aqui querendo a graça de ser mãe. O Senhor está te dando a graça de ser mãe pelas mãos de São José e será um menino. Mas coloque o nome dele de José. Gente, eu fico impressionado, eu digo, nessas ultrassonografias que Deus faz quando ele pede para que a mãe coloque o nome do menino antes mesmo dela conceber e vem ali um menino. Eu fico, sabe, eu me abismo diante de uma palavra de ciência, diante de uma palavra de sabedoria, a quem o Senhor dá graça, e quando vem a confirmação, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, esse aqui é o José que você falou tal dia. Me lembro, eu tenho um filho da comunidade que chegou para mim e dizendo que o sonho dele era ser pai. Né? Ele disse, então vamos orar, vamos pedir a São José a graça da paternidade. Ah, mas não tem jeito, não. Ela tem não sei quantos nódulos, tem mioma, tem não sei o quê. Eu digo, mas vamos orar. E no momento de adoração, o Senhor dizia, o Senhor vai dar a graça dela ser mãe. Mas você tem que fazer uma coisa. Casar na Santa Igreja. Esse casal não era casado na igreja. E o Senhor pedia que eles casassem, que assim que eles casassem, ia dar a graça da maternidade e da paternidade para eles. E o impressionante é que eles casaram poucos meses depois, e assim que casaram, um mês depois ela ficou grávida do menino chamado José. E aquilo que o médico dizia, que era nódulo no útero, que tinha várias consequências, que era parto de grande risco, que se ela tivesse um não teria mais nenhum. A mão de Deus, quando vai ali pela intercessão de São José, a gente pode ver o milagre acontece. E tive lá domingo, né, visitando ele. José já está na média de quase um ano, né? Que alegria ver o José alegre. Quando olha para a imagem de São José, quando olha para a cruz de Cristo, o sorriso de uma criança que é tocado pela graça de Deus, ou seja, que é revelado até mesmo antes da concepção. É uma bênção, né, ter São José como esse poderoso pai e pai, né? E aqui na nossa comunidade a gente evidencia muito dessas graças, né, de São José, pela simplicidade, pela alegria, pela bênção, né?
pela providência, né? Que a gente vive muito da providência, vive do nosso trabalho diário, né? Que é justamente, né? É um dos carismas da nossa comunidade. A gente faz, né, evangelização através da rádio, meio de comunicação, mas a gente faz ostensório, madeira, a gente faz sacrário, a gente faz crucifixo, a gente vende alguns livros e assim a gente vai mantendo. E a Santíssima Providência vai ali realizando todas as coisas em nosso favor aqui dentro da comunidade, né? Na nossa vida simples, diária, do dia a dia, né? Belíssima essa sua colocação, né? Que essa devoção a São José traz para a nossa realidade também de hoje, né? É assim, que bênção, né? Que testemunho belíssimo para a gente poder escutar. E dentro do testemunho a gente entender também que tudo é possível, né? Quando nós pedimos a Deus e de forma especial pelas mãos de São José, porque, como você disse aí, e Nossa Senhora já tem revelado isso, não me lembro o santo, né? Que diz que a mesma autoridade que José exerceu sobre Jesus aqui na terra, ele ainda continua a exercer no céu, né? Que não foi instituída a autoridade de pai, a autoridade paterna, e que sim, Deus atende os pedidos de José, aqueles pedidos que a gente recorre a ele. Então é um mistério muito grande e a gente buscar também ter essa sensibilidade de buscar em José também as nossas necessidades. E você mencionou sobre a providência. Aqui nas lives foi algo que ficou marcado, foi justamente isso. Acho que todas as lives alguém mencionou algum testemunho, alguma graça ou, né, alguma prática devocional relacionada à providência, se abandonar, porque José foi alguém, foi aquele homem, né, abandonado na vontade de Deus. E de fato foi aquele o pai, ele fala o pai putativo, né, de Jesus, foi aquele que nutriu, foi aquele que foi também ali providenciar o sustento, né, para alimentar o menino Jesus. Então, nós vemos aí que ele, né, se Deus confiou a este homem os cuidados, né, de alimentar, de nutrir o seu próprio filho, né, o próprio Deus que se fez carne, e a nós, né? Essa paternidade que, como você falou, se estende a cada um de nós. Eu não sei se o senhor já ouviu, eu não lembro qual é o padre, mas eu gosto muito de mencionar isso, que ele faz uma comparação do ostensório, né? Que o ostensório, quando a gente vai fazer adoração, a gente vê ali a Sagrada Família representada, né? Está ali adorando Jesus, mas ao mesmo tempo também está ali presente, né? A Virgem Santíssima e São José. Ele costuma fazer uma análise olhando assim para o ostensório, que o ostensório é a Virgem Maria, né? Aquela que nos apresenta, aquela que nos apresenta o Salvador, foi aquela que gerou, né, no seu ventre Jesus. E aquele vidro, né, do ostensório que se chama custódio, ele fala que aquilo ali representa São José, que foi aquele que protegeu, né, que está ali para proteger esse Deus que é ali que se faz frágil também, né, mas que não roubou a glória de Deus em um momento, que não quis ofuscar, né, a presença do Senhor. Então você vê que aquele vidro é uma forma belíssima de olhar de um pai que protegeu, mas sem roubar a glória de Deus, né? Então é muito belíssimo se a gente for fazer a nossa adoração e ao fazer a nossa adoração também fazer a contemplação desse mistério, né? Que é belíssimo. É verdade. Quando se fala nesse silêncio absoluto de São José, justamente essa custódia, esse vidro transparente, que ao mesmo tempo mostra Jesus, é uma forma silenciosa de dizer: aqui está o Senhor. Às vezes eu fico imaginando a alegria de São José saber que Deus morava ali, na casa dele, dia e noite, enquanto alguns de nós temos uma experiência com Deus de vez em quando, Deus dormia com ele e ele dormia com Deus. Se a gente alcança uma graça e a gente sai publicando entre as paredes, imagina a alegria de São José, o coração de José como pulsava de desejo, mesmo silenciosamente no seu coração, de querer publicar para os quatro cantos de Nazaré, para os quatro cantos do Egito, ali naquela região da Galiléia: eu sou pai do Filho de Deus. Mas como ele sabia que ninguém compreenderia essa
imensidade, essa grandiosidade, ele preferia ali silenciar-se, né? Um dos títulos que eu amo de São José e tenho para mim, acho que pouca pessoa medita isso, é o de São José do Desterro, né? Quase ninguém fala de São José do Desterro. Porque, na verdade, se a gente for comparar, diz, né, Nossa Senhora do Desterro, o que é desterrar? É tirar a terra de um lugar e colocar aquela terra em outro lugar. Então, eu tiro a terra daqui e coloco ali. E, na verdade, esse título de Nossa Senhora do Desterro deveria, na minha opinião, essa aqui é a minha opinião pessoal, deveria ser mais adicionado a São José. Por quê? Quando foi pedido para desterrar, para levar um menino com segurança de um local para o outro, foi pedido pelo anjo justamente a São José. Pega Maria e o menino e vai para o Egito. Essa confiança de desterrar, de levar com segurança, né, com toda a plenitude, foi confiado a ele, né? Até certo dia, né, eu tinha um vizinho que perturbava bastante a gente, com muito barulho mesmo. E chegando um dia, né, eu me lembro que ele instalou uma coisa lá na casa dele e os vizinhos disseram: eita, agora é que esse bendito desse vizinho barulhento não sai daqui. E eu, na minha simplicidade de oração, né, cheguei e pedi, né, a São José aquela graça. 3 dias depois, aquele vizinho que tinha colocado algo na casa dele, que aparentemente aos olhos humanos era para nunca mais sair dali, com 3 dias depois, ele simplesmente coloca as coisas dele dentro do carro e parte em mudança. Então, há vários, como é que eu poderia dizer, milagres, né? Que Deus vai fazer, impressiona a ação de Deus, né, por meio de São José. Quanto mais eu peço e me confio, mais as graças acontecem, né? E acho que uma das coisas que a gente tinha conversado, que a gente ia falar um pouco, foi como surgiu também a comunidade, né? Com esse nome de O Pai do Carpinteiro, né? E a gente, acredito que muita gente dentro da renovação carismática católica, a gente tem o costume de fazer muitas anotações, né? De profecia, de uma palavra, né? De algo que Deus vai prometendo a gente no nosso dia a dia. E o que foi que aconteceu? Numa das minhas anotações, acho que no ano 2000, o Senhor colocava no meu coração, se algum dia eu tivesse que fundar algo, eu nunca pensei nisso, né? Que tivesse o nome do nosso pai amado querido São José. E eu achei aquilo estranho e tomei nota daquilo para mim. E ficou aquilo guardado dentro do meu coração durante muitos anos de minha vida. Com o passar do tempo, acabo saindo da comunidade. Para vocês que não sabem, né, eu tive uma vida muito pregressa, de muitos erros, né, que vale a pena depois vocês chegarem lá no YouTube, né, e procurar ver um pouquinho daquilo que era a minha vida e a dimensão da graça de Deus. E quando foi no ano de 2011, eu fui para uma experiência de oração no momento de adoração. Naquele momento de adoração, eu tive um repouso no Espírito muito impressionante. Naquele repouso no Espírito, ali nasceu a comunidade. Quando eu caí de frente, no repouso no Espírito, as pessoas que estavam ao meu redor só ouviam dizer: ui, quebrou a cara. As pessoas estavam esperando o sangue pelo chão, que eu caí de frente, assim, disse, até, como a gente chama, né, o pau da venta quebrou, né? E todo mundo ficou impressionado porque eu estava em pé e a queda causou um estrondo muito grande. E naquele repouso, o Senhor me falava: muitos te seguirão.
De várias coisas que o Senhor me falou, o que mais me impressionou foi isso. Muitos te seguirão. Na hora tive medo naquele diálogo do repouso, né? Mas fiquei, como que diria o Matuto Cabreiro, né? Com a orelha em pé. Aquilo me chamou a atenção, me inquietava. Depois veio a graça do matrimônio, e quando eu estava com a minha esposa e a gente deitado junto, eu olhava para ela e dizia assim: tu me amas mais do que esses? Só que era Deus perguntando para mim se eu amava ele mais do que a minha esposa e os meus filhos, né? Eu não frisei isso, mas sou casado, pai de 4 filhos, 3 homens e uma menina. E Deus me perguntava: tu me amas mais do que esses? E eu olhava para minha esposa e perguntava a ela. Só que com o passar do tempo eu vim perceber que não era a ela que vinha aquela interlocução interior, mas era para mim. E com o passar do tempo fui chamado para viver em outras comunidades e meu coração dizia não. Falava com a minha esposa a respeito de comunidade e ela dizia: não quero nem saber. E continuava a ler em oração, em adoração, e pedia a Deus que colocasse no coração dela qual era a comunidade que ele queria que eu vivesse. Então, vários outros irmãos de comunidade, Resgate, Emanuel, inclusive Canção Nova, né, aqui em Gravatá, Pernambuco, haviam me chamado para fazer caminho com eles, né? E ela sempre dizia que não. E eu ali na minha só orando e pedindo a Deus que confirmasse. E com o tempo veio a comunidade. Foi quando eu li a palavra do Senhor, nas primeiras pregações de Jesus, e estava ali: não é ele o filho do carpinteiro? A sua família não está aqui entre nós? E comecei a orar se era realmente isso que o Senhor queria, esse nome, o filho do carpinteiro, o pai do carpinteiro. Porque quando a gente vai para as comunidades, né, tem missionários de São José, fraternidade de São José, os josefinos, as josefinas e assim por diante. Mas algo que traz o selo oculto daquilo que é próprio de São José, praticamente, eu comecei a perceber que não existia. Então, no meu coração, assim, poderia dizer, bati o martelo, né? É esse o nome. O pai do carpinteiro. Oculto, silencioso, mas que no nome da nossa comunidade traz o selo indelével da pureza daquilo que é São José. Um homem de silêncio, de muita espiritualidade. Então, na nossa comunidade também, toda quarta-feira a gente vive a espiritualidade de São José. Né? A gente sabe que toda quarta é um dia votivo a São José, voltado para ele. Então, os filhos da comunidade de vida e aliança, né, eles são chamados a toda quarta-feira ter um dia especial na comunidade, em suas casas, né, e colocar ali no lugar, no quadro do pai do carpinteiro, flores, acender sua vela, fazer seu horário de oração, né, de pedido, de entrega, de orar pela comunidade, de orar pelas suas necessidades pessoais. Então, todas as quartas-feiras a gente faz algo especial, além das nossas atividades, que é de rezar, cada um dentro do seu horário, como a gente chama o Cerco de São José, na nossa comunidade. A gente reza o terço, a ladainha e o ofício de São José, todas as quartas-feiras. Então, é um dia da gente se alegrar com esse Pai, né? De pedir a Ele que nos guarde, que nos proteja. Como várias comunidades têm um amor especial de rezar, por exemplo, o ofício da Imaculada Conceição aos sábados, nós temos esse amor de predileção a Ele, que não é só apenas Pai de Jesus, mas, sobretudo, nosso Pai também. Que belíssimo você colocando essa paternidade, né? Porque, assim, a história da comunidade, ela traz também para nós
né, você falando aí, mencionando, e também trazendo para nós a realidade de que dessa paternidade que se estende a cada um de nós, né? E assim, quando você falava, muitas coisas vão vindo ao meu coração, da importância que a gente tem de fazer memória daquilo que Deus vai falando ao nosso coração nas experiências de orações, momento de oração, que muitas vezes a gente, Deus fala e às vezes muita gente negligencia, né? E de fato, trazer meu coração que antes, né, as minhas primeiras experiências de oração, e a renovação traz sempre isso, da gente anotar tudo, né? E a gente vai caminhando e eu olhando para a minha história percebo que eu preciso voltar a ter essa sensibilidade e anotar. Quanto que é importante a gente registrar, porque talvez aquilo não tenha uma clareza naquele momento, como foi o seu caso aí, né? No momento que você ainda não compreendia aquela palavra de ciência, aquela palavra de sabedoria que Deus estava colocando no seu coração, mas que ao passar dos anos Deus vai trazendo a clareza no tempo certo, né? Então, para nós, nessa noite, você que está nos acompanhando nessa live, peça a Deus nessa noite a graça também de voltar a ter sensibilidade com a voz de Deus, né? Essa de escuta, de colocar mesmo, como que eu posso, a palavra como eu posso dizer, de colocar preço naquilo que Deus fala, né? Porque às vezes Deus fala e a gente passa bem despercebido, né? Não dá tanto crédito àquilo que Deus fala. E São José foi um homem também de escuta, né? É verdade. É algo muito interessante que Deus tem colocado para a gente na comunidade e me impressiona, sabe? É que Deus falava que a gente vai ser uma comunidade missionária e a gente tem visto isso, né? Tenho andado por alguns estados levando esse carisma da espiritualidade de São José e algo que me impressiona muito é quando as pessoas vêm para o nosso Cairóis, o nosso dia de retiro, né? A gente faz todo primeiro domingo de cada mês um retiro. As pessoas que vêm, como elas vivem uma semana de graça. Elas passam 8 dias como que saboreando um único dia de retiro que a gente tem feito. Né? Eu digo assim, um único dia, porque nesse tempo de pandemia a gente tem crescido um pouco, porque o Senhor tem falado para a gente, é hora de recrutar. A comunidade tem crescido mesmo quando a gente não consegue ou não poderia sair para fazer missões, e ela tem crescido mesmo assim, porque Deus cumpre sua palavra. E as pessoas ficam com uma média de 8 dias saboreando, vivenciando dentro da sua graça, um estado de graça dentro de casa, que quando eles podem chegar no outro retiro, ele fala, eu passo 8 dias abençoados em minha casa, depois que eu vou para o retiro de vocês. E o nosso retiro ele é interessante, né? Vem gente de tudo quanto é lugar aqui do nosso estado. Então, no nosso estado de Pernambuco, a gente tem a Zona da Mata. Nós estamos situados como uma primeira cidade, assim, no Agreste, né? Então, as nossas cidades aqui circunvizinhas, praticamente, elas estão na Zona da Mata. A gente está como primeira cidade no Agreste. Uma parte da nossa cidade é Agreste, outra parte é Zona da Mata. E vem gente também do sertão pernambucano, que andam, às vezes, mais de 300 quilômetros só para ter um dia de retiro conosco. E é um dia tão agraciado que impressiona a todos, que às vezes eu fico dizendo, meu Pai do céu, como é que uma pessoa sai de lá, quase no final do sertão pernambucano, para vir aqui no princípio do Agreste, para provar um dia de graça. Mas Deus tem mostrado para a gente que é isso que Ele quer. E eu vejo que nós somos missionários porque São José também foi, né? Ele saiu de Nazaré para o censo, dali nem voltou para casa, já teve que ir para o Egito. E ali no Egito ele deu testemunho. Ele falou com a vida, a Virgem Imaculada, falou ali com a vida, o testemunho de ser uma sagrada família, mesmo ali naquele Egito. Então, com certeza, ali ele exalava a Deus, estava com Deus, e com certeza as pessoas percebiam naquela missionariedade de José ali no Egito a graça da evangelização, mesmo que silenciosa, da Sagrada Família.
E ele volta depois justamente para a sua terra, né, Nazaré, e ali também ele é missionário, mesmo que ocultamente. E fico imaginando, eu gosto de imaginar as coisas que não se falam de São José. Como era o acolhimento de São José, né, quando alguém chegava na sua casa. Como ele acolhia, como Nossa Senhora acolhia, como Jesus acolhia as pessoas ali dentro. E é justamente isso que eu tenho ensinado aos filhos da comunidade. Que a gente deve acolher as pessoas aqui na nossa casa, como Jesus acolheria. Eu peço que as mulheres, né, se façam de Maria e acolher. Como era que Maria recebia uma visita? Como era que o próprio pai, São José, recebia uma visita em sua casa? Como era que Jesus recebia uma visita? Eu peço que cada um deles se coloque nesse lugar. Com que alegria, com que sorriso, com que disponibilidade, com que generosidade no coração. Se nós fizermos isso e vivermos isso bem dentro da comunidade, creio que a graça que o Senhor tem para esses tempos, para a nossa comunidade, para aqueles que hoje estão nos conhecendo, será uma vivência extraordinária de um novo tempo de graça para toda a igreja, né? Então aí está a nossa alegria de sermos pai do carpinteiro, de ter as atitudes de José, de silêncio, de oração, na nossa adoração diária ao Santíssimo Sacramento, no nosso amor ao diletíssimo Pai de Jesus, porque eu devo amar São José como Jesus o amou. Eu devo amar a Virgem Imaculada como Jesus a amou. Então, o meu proceder como pai do carpinteiro deve ser os mesmos de Jesus, de José e de Maria. Isso santifica, isso modifica. São características próprias, eu poderia dizer, de quem entra na meditação da oração pessoal, né? Que é onde está a fonte de toda a graça, é a nossa oração pessoal diária, a nossa adoração, a nossa vivência na simplicidade, na alegria, né? E a partir daí toda a graça vem, né? Toda a bênção vem. Se cada cristão procurasse ser como José agiria, como a Virgem Imaculada agiria, como Jesus agiria agora. Se a gente tivesse sempre em mente esse proceder, acredito que as coisas, não só dentro da igreja, mas para a vida de muitos cristãos, seriam totalmente diferentes, né? E uma das graças, né, eu não sei se seria propício, né, dizer ou partilhar aqui com vocês, mas eu falei até, acredito que um pouco atrás, da minha vida, né, pregressa, né, daquilo que foi um período que eu vivi de modo errado, mas que onde Deus vem e resgata a gente. Eu percebo que na nossa história, Deus dá sempre uma oportunidade para cada um de nós. Deus deu a mim, Deus dará a você. Como diz Santa Teresa, né? Faça o teste que não crê. Quer ter um pai espiritual? Peça a São José, o tome hoje com o advogado, né? Uma das nossas orações que a gente faz aqui na comunidade diária, né? Advogai a minha causa no céu. E na terra alegrai a minha alma, né? Advogai a minha causa no céu. Gente, isso é impressionante. Se o Espírito Santo, o Paráclito, era chamado de advogado, consolador, a gente dá essa mesma dimensão da graça do Espírito a esse pedido a São José. Eu não sei como explicar, mas enche minha alma de um sabor, de uma alegria, de uma confiança. Já é uma certeza, né, de que o pedido vai atender, é uma alegria antecipada, né? Eu hoje, nessa noite, eu já até vou
já pedindo, né, sendo ousada, São José, ele me conceder a graça, a providência de um dia poder estar aí junto com vocês, conhecer a comunidade, fazer um retiro também, né, assim como você mencionou aí, porque eu acredito que Deus ele vai direcionando a nossa vida. Então, quando você vai partilhando também, eu vou, né, pedir a Deus para trazer clareza de conhecer a comunidade, conhecer a missão. Eu também já fiz a experiência de uma comunidade, né? Já morei em uma comunidade de vida quase 5 anos, não cheguei a fazer a consagração definitiva, ainda caminho com o carisma, né, da comunidade, mas hoje eu não faço parte, né, como consagrada da comunidade. Então, você falando aí algumas realidades de vida comunitária, né, passa no meu coração também, mais ou menos, como que é. E você colocando sobre o âmbito da espiritualidade, São José, belíssima, né? E isso que você falou, faça o desafio, porque, de fato, Santa Teresa de Ávila fala, né, que nenhum daqueles que recorrem a São José será por ele desconsolado e vai crescer na vida interior. Então, quem quiser quer crescer na vida espiritual, tem dificuldade, né? Porque chega, e aqui a gente pode ter, não sei se todo mundo que está na live tem esse sentimento, mas com os anos de caminhada chega um momento que a gente é chamado a uma maturidade, né? E acho que é a fase mais difícil, né? Porque a gente pensa que as sensações elas meio que passam e a gente precisa caminhar justamente na fé. E aí são nessas horas que as nossas virtudes elas são forjadas, né? Então, assim como o nome José, que Deus aumente, que Deus acrescente em mim, os devotos de São José também possam buscar nele a graça e recorrer a ele para que a gente também cresça na vida espiritual, porque é necessário, né? É necessário cada dia mais que nós tenhamos uma fé madura, até para acompanhar as pessoas, para direcionar as pessoas em tantos momentos difíceis, momentos onde que nós vemos tanta divisão, tanta polêmica. Então, assim, quanto que um homem e uma mulher que tem uma fé amadurecida, que tem uma fé que não é, assim, aos ventos, né? Mas é fundamentada. Ela ajuda também outras pessoas a caminhar, né? Isso é muito importante também. É verdade. E só lembrando uma coisa, Maria José, uma vez consagrado, sempre consagrado. É como o batismo, uma vez batizado, acabou sua história. Não tem essa história de ser enganado em outra igreja para receber um segundo batismo, né? Então, mesmo quando eu fiz a minha primeira consagração a Deus e fui consagrado ali no dia 25 de março, né, do ano 2000, eu sempre vivi esse dia, mesmo depois que eu saí da comunidade, né, que eu estava a primeira, eu vivia o dia 25 de março, o dia da minha consagração, como um dia de graça para mim. E até hoje, embora eu não viva naquele carisma de antes, mas no carisma que hoje Deus me chama a viver, a minha vida e meu sentido de consagrado é o mesmo. É a de pertença a Deus, né? Até mesmo quando eu passei um período, como a gente diria, no mundão, numa experiência errada, quando dava esse dia 25, era o dia que eu procurava não desagradar a Deus, mesmo estando fora de uma comunidade. Era um dia que, para mim, a minha alma celebrava a festa, que é o dia da minha consagração ao Senhor, é o dia da minha entrega. Eu acho que foi isso que me fez, sabe, me voltar para Deus, porque eu vivi, se vocês depois quiserem ver lá no YouTube, bota lá Ricardo Aleixo, testemunho completo, vocês vão ver lá no YouTube. Eu vivi uma vida, posso assim dizer, homossexual muito desregrada, né? E Deus mudou minha vida. E como mudou minha vida? Hoje, por graça de Deus, sou casado, pai de 4 filhos, né? Mas eu nunca esperava mudar a minha vida. Na verdade, eu não mudei. Deus dá graça, Deus nos chama, né? Deus dá sempre a oportunidade da gente mudar. E Ele quer fazer em nós coisas novas, vidas novas, maravilhas. E quero sim ter você aqui conosco. E também quero poder ir aí em Minas Gerais, né? Eu amo muito o povo mineiro, né? É um fogãozinho tropeiro, né? Que teve a graça,
Quem conhece um bom mineiro, com a comida apimentada e todas essas coisas, quer sempre voltar a Minas, mesmo que não seja mineiro, parece que na sua alma fica uma pitada de mineirice. É verdade. Isso é uma graça. O povo mineiro é um povo muito bom, né? E a graça de Deus, né, como a desse carisma do Pai de São José para todos, é aquele que acolhia todos na casa dele, que amava, né? Aquela simplicidade, né? E, por incrível que pareça, só depois eu fui perceber que a minha profissão, né, que eu aprendi, escolhi, foi ser marceneiro. Então, hoje, quando eu me vejo, né, o pai do carpinteiro, trabalhando um pouco com a madeira, não para fazer móveis, mas para fazer artigos e produtos religiosos, me alegra muito. Por exemplo, eu tenho essa cruz aqui de mão, né, que a gente faz, né, aí no Instagram vocês podem ver lá nas fotos, né, tem sacrário, tem ostensório, então tudo é aquilo, material que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, para a nossa subsistência também dentro da comunidade. Mas eu queria deixar um conselho, né, e não um conselho meu, um conselho do próprio faraó na época de José. A gente encontra isso lá em Gênesis, né, no capítulo 41, no versículo 55, quando diz assim: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Ide a José. Meu irmão, tem conversão a pedir? Ide a São José. Tem milagres que ainda não aconteceram? Ide a José, peça a ele. Tem bênçãos a acontecer na tua vida? Espera, mas ide a São José, peça a ele. Ele pede ao filho e o filho não desobedece a ordem do pai. Santa Teresa, ela me impressiona quando diz assim: e por que a gente alcança a graça pedida a Deus por meio de São José? Aí ela declara para a gente que como Jesus era obediente a José aqui na terra, ainda hoje o é no céu, atendendo a todos os seus pedidos. Não é à toa que o faraó chega a declarar: ide a José, peça a ele. Ele pede o filho não vai lhe desobedecer nunca, porque o filho ama o pai. E se esse filho ama o pai, é feliz. Eu digo mais, é sábio aquele que recorre com confiança à intercessão de São José. Não tenha medo de pedir com Que essa... belo, né? É sábio aquele que vai até que recorre a São José. Gente, fica no coração de vocês essa certeza e essa palavra de sabedoria aí. É sábio aquele que recorre a São José. Meu irmão, tem algumas pessoas pedindo orações, tem uma irmã que pediu oração pela vida dela, pela saúde psicológica dela e física. Teve outros que pediram oração aí também atrás. Então, nessa live nós também queremos colocar o seu pedido, a sua necessidade. Algumas pessoas já apresentou seu pedido, mesmo que você que está na live, que tem no coração uma necessidade urgente a ser recorrido, a ser atendido, recorre a São José. Nós queremos também rezar por vocês nessa noite. Diante das dúvidas, como nós meditamos aí, José foi aquele que foi revelado, sempre orientado, sempre por Deus, né? Porque ele dormia na confiança deste Deus, né, que não nos desampara, e por essa confiança, José sempre era atendido, sempre era direcionado por Deus, mesmo dormindo. Então, que Deus nos conceda também a graça de confiar que Ele também vai nos orientar, né? Mesmo nos momentos de a gente passar momentos de angústias, como São José viveu, momentos de dúvidas, momentos de incertezas, né? Recorra a São José, porque ele também entende os nossos sentimentos, né, irmão? Ele passou por momentos assim, também de angústia, de indecisões, de medo, né, de sufoco, de ter que sair às pressas, né, nem ser planejado. Então, José também é este homem, este pai que entende também as realidades humanas da nossa alma.
mas também nos traz a confiança de que nós estamos na companhia de quem, né? Do próprio Deus. É verdade. Eu digo sempre, né? A gente deve se confiar a São José, como São José se confiou na mão de Deus. Imagina você sonhar agora, nessa noite, Deus dizer para você, pega a tua esposa e o menino, vai para o Egito. Mas, Senhor, onde eu vou morar? O que eu vou comer? O que eu trouxe? As minhas roupas, meus móveis, minha casa ficou tudo lá. Não dá nem tempo de pegar um carro, um baú para botar minha mudança dentro. O meu dinheiro ficou lá guardado no banco. Como é que daqui mesmo eu vou partir para o Egito? Partir para o Egito, José. E essa confiança que ele tinha em Deus era tão grande que não só ele livra a sua vida, mas faz plena alegria. E imagino também a confiança que a Virgem Imaculada tinha em José. Porque ela não chegou para ele, que história é essa de sonho, José? Levantar agora, pegar o menino e a gente sair? Mas a gente não tem que voltar para casa, os nossos familiares estão esperando. Vão pensar que a gente está fugindo, vão pensar que a gente está devendo a alguém, vão pensar até mesmo que a gente morreu, porque vai passar um bocado de tempo para que uma carta chegue até a nossa cidade, Belém. Gente, imagina o conflito interior dessa família. Mas tinha uma coisa no coração de São José. Era Deus que falava, ele confiava a Deus do mesmo jeito que Deus se confiou a ele. E ele foi digno de cumprir esse papel. Guardar a vida do Filho de Deus. Deus se colocar, sendo Deus, na mão de um homem meramente humano, totalmente humano, mesmo sendo Deus. É uma magnanimidade de amor muito grande. Você acha que Deus negaria um pedido a seu diletíssimo Pai aqui na Terra? Pela grandiosidade que ele traz de ele proteger a vida? Eu poderia até dizer, eu nunca protegi a vida de Deus. Você também nunca protegeu a vida de Deus. Então, abre-se aspas, Deus não deveria, nem deve nenhum favor a mim e a você. Se Deus tiver que dever algo, deve a São José. Porque mesmo assim, Deus atende ele por gratidão, né? Atende ele por gratidão, porque é realmente o mistério, né, desse homem que atendeu a Deus com diligência e cuidou, né, do próprio Deus aqui na Terra. E aquilo que o Padre Paulo Ricardo nos ensina, né, que nem a nenhum outro santo Deus, né, deu o título de Pai. Então é muito profundo, né? Nenhum outro santo Deus deu para nós esse título de pai. Então, o título de São José como pai, e a gente já falou tanto aqui hoje, né, sobre essa palavra pai, e quanto que só de falar a palavra pai, a palavra mãe, eu acredito que já muitas emoções começam a ser movidas no nosso coração. A palavra mãe, a definição pai, traz para nós uma certeza, um conforto, uma segurança, emoções, né, de bem-estar, de estar na presença, traz esse sentimento de confiança, de seguro, né? Então, assim, para nós, só para a gente ver que só de chamar José de pai já é um grande mérito, né? Uma grande graça que Deus nos concedeu. Eu imagino, sabe, Maria José, que não foi poucas vezes que José chorou quando Jesus chegava perto dele e dizia, bença, pai, que lhe agarrava no pescoço, cheirava, beijava e dizia, meu pai. E ele olhava para aquele menino e dizia assim, é o próprio Deus me chamando de pai. Gente, as lágrimas, com certeza, vinham nos olhos de São José e ele não podia declarar nada para ninguém, que com certeza ia ser apedrejado como um louco, como um doido, como um desajuizado. Né? Imagina a emoção desse homem, a quem tinha o prazer de pegar no braço e colocá-lo para dormir, trocar as palavras que as pessoas esquecem dessa humanidade de Jesus, né? Fazer alimento para aquele menino, cuidar das feridas daquele menino que com certeza caía, que com certeza algumas vezes, talvez na sua infância, era mal ouvido, né? Aqui a gente chama muito mal ouvido, né? Sem vergonha, né? Que é aquele menino que desobedece ao pai.
né? Eu não sei como é que se chama aí pro lado de Minas Gerais, né? Mas aqui se chama o menino mal É assim ouvido, também. que é mal do ouvido, que não entende. E quando ele chega lá, olha, mas o senhor não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? São José apenas olha e ele entende que tem que obedecer ao pai. Eu queria fazer a minha vontade, mas a tua, pai, é melhor do que a minha. Imagina o próprio Deus se rebaixando a tal dignidade de perceber que a vontade de José, os cuidados de José, um pedido de José, o zelo de José, estava tão equivalente, equiparado a dele. A tua vontade é idêntica à minha. O que tu fazes por mim é o melhor, do mesmo modo que eu faço o melhor por ti. Então as lágrimas vinham tantas vezes, né, aos olhos Imagina, a de gente fica José. um momento diante de Jesus na adoração, né? E quando Deus, através do Espírito Santo, traz para nós a luz da certeza de a gente poder estar na presença dele de corpo e alma, né? Alguns minutos que a gente atenta a esse mistério, porque a gente é disperso demais, né? Mas tem momentos que a gente vive de intensidade ali com a presença de Deus. O quanto que a gente, né, se emociona, o quanto que a gente sente essa presença tão forte. Imagine aquele que conviveu, né? 24 horas com essa presença, assim, fisicamente, né? É muito profundo mesmo. Eu não sei como é, até que hora a gente consegue ir, né? Mas a gente tinha colocado lá no, na arte, né? Partilha e oração, né? Então, eu acho que já está na hora da gente rezar um pouquinho pelo povo, né? Que está Isso, esperando um momento de graça, né? E eu acredito que toda a obra de evangelização, né, tendo a partilha da palavra, tendo tudo isso que a gente viveu, ela deve ser orada. Eu acredito que cada partilha, quando ela é alicerçada na oração, ela traz para a gente a eficácia da graça, né? E se houve um pregador, eu acredito que se ele não orar no final, acho que parece que não sela, não alicerça ali todas as palavras ditas. A gente acolhe uma coisa, acolhe outra, mas o que impressiona é quando aquele pregador nos leva, eu poderia dizer, a esse encontro pessoal com Deus, de que ele tanto falou, ou até mesmo tentou explicar para nós sobre aquela pessoa divina, seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou quando se partilha a espiritualidade do santo como a Virgem Imaculada, São José, Santa Teresa, né? São Padre Pio de Pietrelcina e tantos outros, né? Então, verdade. vamos orar um pouco, né? Nesse momento. Quero pedir, Senhor, nesse instante de graça, de Tua bondade, de Tua misericórdia, que é perceptível para nós a gloriosa presença da Santíssima Trindade em nosso meio, da Virgem Imaculada, vossa Mãe, do Teu amado e Pai querido São José, aqui invocado nesta casa, Mãe, como Pai do carpinteiro. Teu amado Pai. Obrigado, Senhor, porque tantas vezes Tu chamava de Abba, Pai. Nós, nessa noite, também queremos invocar com este nome de Abba, Pai. Como Tu abraçavas e o amava, nós queremos amar. E queremos, Jesus, colocar nos Teus pés nesta noite os pedidos de nossa alma, as intenções dos nossos corações. Clamo, Senhor, agora pela intercessão de São José, nesse grande mistério, pela vida da Maria José, que foi inspirada por Ti a esses 30 dias com Teu diletíssimo Pai. Clamo a poderosa intercessão da Virgem Maria, a nossa Mãe. Mas, sobretudo, Senhor, peço nas mãos de São José, não as bênçãos que eu quero, não os milagres que eu necessito, mas aquilo, Jesus, que Tu aprendeste de Teu Pai aqui na terra, a Tua vontade. Que aquilo que eu preciso venha à minha vida. Que as bênçãos que eu mais necessitar nos dias de hoje
no momento de agora, caia sobre mim e sobre cada um de nós. Concede-nos, Senhor, o teu favor pelas mãos puríssimas de São José, pelas mãos imaculadas de vossa mãe. Coloca, Jesus, tua mão poderosa em nosso ser agora. Acalmando atribulados, pessoas pela cura da Covid, pessoas, Senhor, que estão perdidas. O Senhor te toca agora. O Senhor te mostra caminhos agora. Obrigado, Senhor, pelo teu amor inefável, em zelar, em cuidar de cada um de nós. Peço, Jesus, sopra a ação do teu Espírito, porque é Ele quem convence e quem converte. Leva-nos, Senhor, a graça do batismo no Espírito Santo, a graça do encontro pessoal contigo, diário, como José e Maria, e que tu estás, e ainda hoje o estás no céu com ele. Obrigado, Senhor, por toda a graça. Obrigado, Senhor, por toda a bênção. E aqueles que pedem a graça da paternidade seja concebida. E aqueles que pedem a graça da maternidade seja concebida. O Senhor me mostra agora equilíbrio financeiro. É a graça que o Senhor te dá do equilíbrio financeiro. Você que está orando conosco, não te preocupes. A providência santíssima que proveu tudo para Jesus, José e Maria, não faltará à tua vida. Confia-te ao Senhor e às mãos de São José. Vem, Espírito Santo de Deus, dá-te toda a sabedoria que tem em vós, a graça do dom do discernimento e o domínio de si mesmo. Vinde, ó Criador Espírito. Shebria. Cantebe Ribesh. Cantebe Marashula. Cantebe Rabaria. Shebria. Senhor Jesus. As pessoas que agora também estão na agonia da morte. Queremos te apresentar, Senhor Jesus, as pessoas que estão desesperadas. Nós queremos apresentar nossas crianças, nossos irmãos moradores de ruas. Queremos te apresentar, Senhor Jesus, todas as pessoas que talvez estão no coração, o sentimento de vingança, essa palavra que Deus traz no meu coração. Se você que entrou nesta live hoje, está no coração um sentimento de vingança, o Senhor quer que você coloque esse sentimento agora aos pés da Santa Cruz. Se entregue agora às mãos de São José, esse sentimento que você enfrentou de humilhação e você despertou no seu coração o desejo de vingar. O Senhor agora está pedindo para você entregar os cuidados, São José, tudo que você tem vivido. A imagem que o Senhor me mostra é da Sagrada Família de Nazaré entrando em tua casa. Mas com ela vem adiante um grande feixe de luz. E esse feixe de luz é uma claridade tão grande que ia inundando não apenas o teu ser, mas toda a tua família. Cada cômodo ia sendo inundada de uma luz tão clara que não se concebe entender uma luz tão clara sobre a terra. Mas é a própria presença de Jesus, José e Maria. É a própria presença do Senhor a guardar a tua vida. O Senhor coloca no meu coração. Querido São José, em todas as vossas maiores dores, aflições e tribulações, não nos valei, Senhor. Valei-nos, São José. São José, valei-nos. Você que entrou nessa live também com
o Senhor está te curando. Você está até te lembrando agora de pedir de uma fobia, Sim. medo do escuro, ou a palavra fobia, o Senhor tem colocado no meu coração. Está te alcançando. Você tem pedido a São José, nesta live, a graça, né, da cura deste medo, dessa fobia. E o Senhor está te alcançando agora pela intercessão de São José. Louvado seja Deus por esta cura, por essa libertação na sua vida. Isso me mostra essa fobia sendo de sala de aula. Isso me mostra com a outra fobia, pessoas com um medo profundo de serem tocadas pelo Covid-19. Mas isso angustia tanto a tua alma que parece, era como se fosse uma sentença de morte para você. O Senhor está te dando uma plena confiança e graça nele. Eu quero dizer para você algo muito especial para você, nesse momento de oração. A média de uns 3 anos atrás, antes de sair essa pandemia, em uma pregação onde eu estava na cidade de Carpina, no momento de oração o Senhor dizia que ia vir uma doença que ia abalar o mundo inteiro. Muitos seriam mortos por esse mal que viria sobre a terra. Mas que aqueles que fossem da comunidade, o pai do carpinteiro, não pereceriam. E aqueles que fossem tocados por ela, se nós orássemos, o Senhor os curaria. E essa promessa eu tenho visto acontecer na comunidade, de sentença de mortes que foram revogadas, porque nós oramos e clamamos ao Senhor pela intercessão de São José, e pessoas que até mesmo chamaram os filhos e disseram assim: não voltarei para casa, quero dividir com vocês os bens. E hoje dá testemunho da ação poderosa do Senhor em suas vidas. Crê no Senhor. Espera no Senhor. Deixa o Senhor ir onde você não pode ir. Entrega na mão dele, pelas mãos de São José, essa fobia que te apavora. É um pavor de morte. É profundíssimo. Mas o Senhor dissipa as trevas, porque São José, ele é terror dos demônios, saúde dos enfermos e protetor da Santa Mãe Igreja Católica. Glória a Deus. Obrigado. Nós te louvamos. Dorme-nos, Deus, Sabaoth. Senhor Deus dos exércitos, nós te glorificamos. Nós te bendizemos, Senhor, por todo o bem que nos concede, pelas mãos do Santo Patriarca e teu glorioso Pai aqui na terra, São José. Amém. Louvado seja Deus, né, pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus pelas bênçãos que foram derramadas. E como nosso irmão disse, a gente teve uma partilha, mas quem convence é só o Espírito Santo, só a graça de Deus. Então, que a graça de Deus possa te alcançar nesta noite, que nossa partilha, a partilha que veio do coração de Deus, possa gerar frutos de conversão também na sua vida, na minha vida, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, Deus abençoe pelo seu sim. Eu vou me despedindo, que eu não sei se a live vai cair, mas assim, foi uma bênção de Deus, né? E já falo para os nossos irmãos aqui que não conhecem, procura lá no YouTube também o seu testemunho. Eu confesso que eu comecei a assistir, mas ainda não terminei. Mas se você quer conhecer a graça que Deus pode realizar na sua vida, né? Olhe também para a vida deste homem e olhe para a grandeza que Deus fez, né? Por misericórdia, por graça. Às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que a gente não tem jeito, né? Mas é Deus que, através de testemunhos como o do nosso irmão, vai nos mostrando que também a nossa vida ela é para a glória de Deus, né? E Deus também tem a graça também de nos conceder a fidelidade também, que é do coração dele.
Deus abençoe pelo seu sim. Peço ao Senhor as orações por nós. Agradeço pelo sim. E, e no mais, acho que é isso. Agradeço a todo mundo que participou conosco. Amém. A vocês que estão participando conosco, né? Se vocês quiserem, anota aí o nosso número, 081 99910 3115, né? Ou então você pede lá no nosso Instagram, ou então lá com a Maria José. Você pode pegar aí para nos conhecer, conversar um pouco, compartilhar, né? E pedir oração toda tarde. A gente faz o texto da misericórdia e emendamos a lei com a suplicação José por todas as famílias. Então será uma alegria para nós colocar a sua causa diante da majestade de Cristo pelas mãos do seu Pai, querido São José. Obrigado mesmo de coração. Bendito seja Deus por me ter colocado no seu caminho para partilhar também um pouco sobre nós, sobre a comunidade e sobre São José. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Então, salve Maria, valei-nos São José. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumine. Amém. São José, guardião eucarístico, guardai-nos em teu Filho. São José, guardião eucarístico, guardai-nos em teu Filho. São José, guardião eucarístico, guardai-nos em teu Filho. Boa noite, louvado seja Deus. Até amanhã, às 21 horas, nós estamos aqui de novo, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão. Boa noite a todos. Amém. Tchau, tchau. Amém. Boa noite.